Obrigado, eu agradeço a minha oportunidade e retorno a palavra para o irmão dar continuidade. Meus irmãos, a paz do Senhor. Só você que pode, tem Bíblia. Abra comigo Jeremias capítulo número 9, versículo número 24. Amém? Se contrário, diga glória a Deus. Organizar aqui, misericórdia. Perfeito. Jeremias 9, 24. Vamos ler no 3. 1, 2, 3. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Poder tomar os vossos assentos por bondade. Perfeito. Já avisamos os irmãos, terça-feira que vem, nós estaremos será uma aula de EBD, na qual nós estaremos aqui com um dos professores que estão dando pela manhã. Vão ser, daqui até o mês 6, serão 3 terça-feira de EBD. As irmãs não deixam de vir, não deixam de participar, e tudo é aprendizado, tudo é para alimento espiritual da nossa alma, para nosso livro, crescer na graça e no conhecimento. Amém? Bem, domingo não pude ficar até o final com os irmãos. Tive a honra de estar ali na nossa congregação sede. O pastor mandou a paz para todos. Os irmãos recebem. Amém. E é isso aí. Vamos prosseguir? Falando hoje, os livros para quem nós comentamos sobre, né, semana passada. Tirei uma foto, marquei os nomes. Já chegaram aí. Só o Julinho que eu não consegui ver na foto, Julinho. Você vai querer o livro ou não vai querer? Pode ser? Perfeito. Eu não vi na foto que Não, que isso, mano. Tá todo mundo. O Mourinho estava atrapalhando aqui. Mas tá aí, o Senhor trouxe em nome de Jesus. Vamos lá, continuando. Nós estamos abordando o tema sobre avivamento. E chegamos ao tema do porquê tarda o pleno avivamento em nosso meio nos dias atuais. Amém? Então vamos lá. Trouxe uma frase do livro que diz assim: quem se entrega ao pecado, ele para de orar, mas aquele que ora, ele para de pecar. Aí eu li o testemunho de um preso, certo? Sobre aquele rapaz na qual estava sendo preso, e alguém estava falando para ele como que era o inferno, como que era o lugar para onde ele estaria indo, e o que iria e quem iria receber, ou como iria receber ele lá. E ele fala: olha, se eu estivesse no seu lugar, sabendo como que é o inferno, do jeito que você fala, e para onde estaria designado, se fosse você, eu estaria pregando, iria a Inglaterra inteira, de joelhos, mesmo em meio do caco de vidro, para poder falar desse Deus, para poder falar desse lugar horripilante, para que ninguém possa ir para lá. E outra, você me apresenta um lugar de treva, de tristeza, de tormento como esse, mas e o Salvador? E muitas das vezes nós estamos vivendo em tempos que as pessoas falam tanto do inferno, falam tanto, nós temos que saber sim qual é o lugar de condenação. Não é errado aprender e saber sobre, mas o problema, sabe o que é? Que a gente frisa tanto isso e acabamos esquecendo que tem alguém maior que é por nós, que tem alguém maior e um lugar maior onde nós queremos estar. Vejamos que isso é tão importante, tão intenso nos nossos dias, que quando falamos a respeito do inferno, muitas pessoas não querem estar lá com medo do local que é lá, mas se esquece, porque está tão longe do amor de Cristo,
ou de amar o Senhor verdadeiramente, que esquece que o maior desejo nosso de estar no céu não é porque não queremos estar no inferno. O maior desejo nosso de estar no céu é porque Jesus vai estar lá. E no inferno tem a ausência dele. Então eu não quero estar num lugar onde ele não está. Eu não quero habitar num lugar onde ele não habita. Eu não quero morar num lugar onde ele não mora. Então é dessa forma. Para quem é cristão é diferente. Nós temos que estar ligado ao Senhor Jesus. Aonde ele está, eu quero estar. E aonde eu chegar, eu quero que a presença dele também chegue. Então isso é para a nossa vida. Então nós falamos sobre, imagina então, aquele homem se direcionando ali a pena de morte e nunca ouviu falar de um Salvador, e alguém que estivesse do lado dele estivesse pregando sobre Jesus. Como que seria para aquele homem que estava sendo preso? Não seria diferente, sim ou não? Então observa que até mesmo falando e citando um pouco aqui, lembra daquela passagem da mulher que quebra um vaso de alabastro com unguento dentro, sim ou não? Era precioso o que tinha dentro, não era? Não vou abrir aqui, que nós já citamos esses últimos meses aí, falou umas 4 vezes aqui do... era precioso o que tinha dentro, sim ou não? E custou muitos dias de trabalho e o alto preço, sim ou não? E o cheiro que exalava era terrível. Ele inundava o ambiente e quem passava sentia ele, sim ou não? Mas entenda que para esse cheiro exalar, para que esse cheiro pudesse estar no ambiente, foi necessário o quê? Alguém consegue me dizer? Foi necessário o quê? Quebrar o vaso para extrair o que tinha dentro. Quebrar o vaso, não estamos falando de olaria, tá? Como Jeremias. Mas se entenda que muitas das vezes, trazendo para Cristo, é necessário quebrar o vaso para extrair o que tem dentro. E o quebrar que eu estou falando aqui é de dor. E o Evangelho ele é a base disso. E muitas das vezes, quanto mais passamos por dificuldades, quanto mais somos pressionados, quanto mais somos amassados e quebrados, mais conseguimos extrair o melhor de nós. Então olha, o vaso de alabastro só exalou o cheiro quando o vaso foi quebrado. E às vezes precisamos ser quebrados. Os irmãos entendem isso daqui? Dói, mas às vezes é necessário nós ser quebrados. Jesus teve que ser quebrado na cruz para extrair o melhor dele para a humanidade. Não que era limitado aquilo ao melhor, não. Mas para pagar o preço, o alto preço de sangue, foi necessário ele ser esmagado, quebrado, moído. Isso aqui é muito forte, irmãos. É tanto que ele diz na Santa Ceia, ao partir o pão, o que é que ele diz? Isso é o meu, que é partido por... Você acha que ele tinha medo da morte? Até na ceia, está com o pão partindo. Imagina um partir do pão com as suas próprias mãos no meio e dizendo, este é meu corpo. Olha isso daqui, está vendo aqui, ó? Ele já estava mostrando para os discípulos ali fisicamente, dando um exemplo com o pão. Olha o que vai acontecer comigo. Isso é o meu corpo. Isso aqui, ó, é o meu corpo, que é partido por vós. Estou sendo quebrado. Estou sendo partido. Por quem? Para vocês. Por você. Por você, por você. Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Aí Paulo também entende sobre o quebrar o vaso e diz o quê? Eu já estou crucificado. Nós tivemos um congresso aqui lindo abordando esses temas aqui. Não vivo mais eu, mas Cristo vive. Estou crucificado, não é mais as minhas vontades. Porque quem está pregado na madeira, irmão, não pode escolher o que faz. Não escolhe para onde vai. Ele está lá,
e seja o que Deus quiser. Eu já estou crucificado, eu não vivo mais as minhas vontades. E aí eu não entendo como tem gente que diz: Senhor, faça o teu querer, faça o teu viver, eu vivo para ti. Mas qualquer coisa que Deus pede, o lugar que Deus envia, não vai. O lugar que Deus chama, não quero ir. Seja feito segundo a minha vontade. Isso não é o evangelho. Isso não é viver para Cristo. Ser cristão ainda vai tudo bem. Agora falar que está vivendo para Ele, sobre Ele, o crucificado, tem que entender, além de tudo isso que nós fazemos aqui. E aí, isso aqui dói, mas é uma realidade em que muitos não querem viver. Aí nós estamos vivendo um evangelho frajudo, oba-oba, faço o que eu quiser, vou para onde eu quero, não obedeço ninguém, seja feita a minha vontade. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Não é isso que a cruz aponta. Porque acima de todas as coisas vem obediência, e eu estar lançando a minha vida aos pés dele, nas mãos dele, é eu dizendo: Senhor, eu quero ser temente à tua voz, e aonde o Senhor falar para mim ir, eu irei. E se Deus colocou uma liderança na sua frente, a liderança falar não vai, se está constituída por Deus e direcionada por Deus, a obediência está indo direto para lá. Quantos irmãos a gente já viu quebrar a cara por dizer, os pastores com a questão, então, já nem deve ter tido muita experiência, né? Não vai, não dá, não faz, vai lá e faz, aí nós vamos ver o futuro. Cadê? E ai de nós se não aprendermos com isso. Então por aí vai, eu quero ler com vocês 2 trechos aqui. Vamos lá. Os homens constroem nossos templos, mas não entram neles. Imprimem Bíblias, mas não as leem. Não as lê, né? Falam de Deus, mas não crer nele. Conversam a respeito de Cristo, mas não confia nele para a salvação. Cantam nossos hinos, mas depois os esquecem. Onde é que vamos parar com tudo isso? Está distante do que nós estamos vivendo? Vamos pegar o primeiro ponto. Homens constroem os nossos templos. Quem construiu isso daqui? Certo? Talvez a ideia, como nós sabemos a princípio, aqui não era para ser uma igreja. Era 2 comércios, aqui era dividido no meio, aqui era um comércio, aí era outro, depois a igreja alugou ali, depois alugou aqui, entrou no contrato, quebrou esses 2 muros, mas alguém continuou fazendo reforma, sim ou não? E a reforma para o templo. Constrói os nossos templos, mas não entram neles. E isso aqui está muito ligado, irmãos. Até mesmo a gente pode ver quantos e quantos pedreiros construiu uma igreja, construiu um templo, algo do tipo, mas nunca nem entrou. Sabe o que está fazendo, mas não sabe o valor que tem, nem a essência que tem dentro. E muitas das vezes isso daqui somos nós. Construímos um templo, levantamos uma placa, mas nunca entramos de verdade. Ou nunca entendeu o que é. Segundo tempo, imprimem Bíblias, mas não a lê. Olha isso daqui que sério. Até mesmo a Thaís, a Calita, a Flávia também já trabalhou, né, num lugar que fabrica a Bíblia. Irmãos, tem gente fabricando Bíblia e falando um monte de besteira no mesmo ambiente que está sendo fabricado isso daqui. Ah, mas é só um livro, tudo bem. Mas quem entende o valor que tem uma palavra do Senhor, quem entende que um lugar que chegar aquilo ali, uma alma pode ser salva, uma família ser convertida, uma rua ser mudada, um bairro, um país, uma nação ser transformada, não é só mais um livro. Eu sei fazer, eu sei o material, eu sei do que precisa, mas eu não leio. E hoje isso daqui está pior ainda, porque nem os que fazem estão lendo. Continuo?
e nem os que compram para ler, lê. Ainda bem que tem um jovem que me chamou aí, que eu sei que ele vai ler lá de cabo a rabo. Não é indireta não, viu, varão? Tá no tema aqui da mensagem. Já fica de aprendizado. Vai comprar, já lê, come, engole ela com vontade. Nem os que fabricam estão lendo a Bíblia. E o mais triste ainda, aqueles que compram ela lá, não lê, não faz nem questão. Porque eu sou crente, é o meu dever, meu pastor, eu fico com vergonha. Quando todo mundo levanta a mão com a Bíblia lá, eu não tenho uma. Eu tenho que comprar uma também para mim pôr. Para me levantar e estar no meio de todo mundo. Vai resolver o quê? Então isso aqui é muito real. Observa também. Falam de Deus, mas não creem nele. E isso aqui, irmãos, nós estamos vivendo, infelizmente, diariamente. Aos pregadores, ministros, pastores, obreiros que aqui me ouvem, olha isso daqui, quantas palavras nós já trouxemos no altar, ou na rua, na nossa casa, e fala a respeito de fé, porque todo momento, quando nós estamos diante de alguma situação na Bíblia, é utilizada a fé, sim ou não? Nós lê sobre isso, extrai isso do texto, aplica para a igreja, mas quando chega na nossa casa, no nosso problema, na nossa família, será? Vai acontecer? E aí? Estamos falando de avivamento ainda, tá? Mas tudo aqui é necessário, são pontos. Porque se eu não crer, se eu não tiver fé, eu não acreditar, como é que vai acontecer? Então isso bate em nós aqui, inclusive o primeiro aqui, que sou eu que estou falando, porque mediante tanta coisa boa que nós trazemos aqui, da parte de Deus, e na nossa vida o que nós estamos aplicando, é o crer, é o acreditar, que Ele faz, como curou a mulher do fluxo de sangue, como teve uma pesca maravilhosa, um endemoniado de Gadara, como um leproso, e por aí vai. Se nós estamos falando nisso, pronunciando algo tão poderoso, porque na nossa vida não é aplicada. No nosso dia a dia não é aplicado. Eu não tenho hoje, mas eu tenho fé que o Deus provedor, na qual eu leio, eu aprendo, eu falo dele, Ele pode prover na minha casa. Ele pode prover na minha vida. Ele pode prover na saúde, desde que eu faça para Ele. E eu sou fidedigno com toda a fé, a fidelidade a Ele, independente de tudo. Ele continua sendo soberano, meu Deus, o eterno da minha vida. Parece simples, mas na hora de colocar isso em pauta é difícil, irmãos. E dentro da igreja, há um problema que está acontecendo hoje. Porque estamos se esfriando na fé. E aí até mesmo eu, Ezequiel, eu mesmo tenho por mim, por base, que é por aí que o diabo está entrando dentro da igreja. Porque a ideia dele não é mais tirar ninguém desse banco aí. Não é mais tirar ninguém de ouvir uma palavra como essa aqui. Por quê? Adianta o quê? Você ouvir e não acreditar? Eu posso ficar falando aqui o ano inteiro sobre fé, sobre renovo, salvação, avivamento. Mas se nós não acreditar naquilo que eu estou ouvindo... Irmãos, a mulher do fluxo de sangue, lá vai a Bíblia, a mulher do fluxo de sangue, para ela sair de casa, tocar em Jesus e ser curada, ela estava dentro de casa e a Bíblia diz que ela ouviu falar dele. Aleluia! Sim ou não? Vamos abrir aqui, vai. Marcos, por gentileza. Marcos capítulo número 5.
versículo de número 25. Melhor, vamos começar no 25 aqui, até o 27, tá? Todos abriram aí? Abriram aí? Sim. Vem comigo. E certa mulher, minha está na RC, tá? E certa mulher, que havia quanto tempo? Tinha um fluxo de... E que havia padecido muito com muitos médicos. E despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes, indo a... Versículo número 27, a palavra-chave. Ouvindo falar de Jesus, vírgula, veio por detrás dele entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Ouvindo, repito, versículo número 27. Ouvindo falar de Jesus. Cego Bartimeu enxergava? Você vai refletindo aí. Quantas e quantas pessoas ouviram falar dele. E talvez você chegou até aqui por conta disso. Nunca viu ele. Nunca teve um encontro com ele na rua nem em casa. Mas ouviu falar de um Jesus que cura, que faz milagre, que renova, que transforma. E falou, eu vou crer nele e vou lá receber a minha cura. Eu vou lá entregar minha vida. Eu quero entregar minha vida a ele. Como? Ao ouvir sobre ele. Ao ouvir alguém falando dele. O ouvir e a fé, ela vem pelo... E ouvir a palavra de Deus. Abacuque também diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Mas primeiro ele teve que ouvir. E tem muita gente entrando assim, entra surdo e sai surdo e mudo. Melhor cego, né? Porque mudo tá difícil. A pessoa fala mais do que a boca. Então isso aqui está causando um problema em nosso meio. Causando um problema em nosso meio. Porque nos nossos dias atuais, a fé tem se esfriado dentro da igreja. Eu achei lindo quando eu fui lá na sede, no domingo, e no final do culto o pastor Luizinho fez um ato de fé lá com a irmã. Falou assim, esse Deus que está no nosso meio aqui, que nós dizemos que ele faz isso, cura, essa presença maravilhosa, ele tem poder e vai curar essa irmã hoje. Irmãos, hoje em dia está raro de se ver alguém fazendo isso. E quantos cultos nós estávamos aqui, o bispo, para quem não sabe, missionário Luiz Carlos de Brito, que hoje é o bispo, quantos cultos no domingo à noite, chega irmãos que tinha dor nas costas, dor não sei na onde, não era assim? Vamos fazer oração da fé, vim até aqui na frente, você vai ser curada hoje. Depois a dor, ninguém nunca mais ouviu falar. Com laudo, sem laudo, foi no médico primeiro, tinha um problema e depois. Eu vi, eu era pequeno, sentava aqui. E presenciei quantos e quantos milagres. Não só aqui, mas em outros lugares que nós ia. E hoje? E a própria Bíblia diz que o dom de língua estranha edifica quem? E o de revelação? Olha qual que é o problema aqui. Deixamos de buscar o dom de revelação. E mais ainda, até nosso irmão Aslan citou, e é muito importante, o dom de discernimento. Aí muitos têm medo de buscar o dom de revelação, não tem discernimento, a igreja fica sem edificação, se corrompe, e o maior medo que está ocasionando hoje é porque tem muito palhaço pegando o nome de Cristo e usando em vão nessa palhaçada de revelação. Tem muita igreja que nem mais acredita em revelação. Que para Deus provar, precisa de 3 pessoas, 3 lugares diferentes, assim assado. A pessoa está errada? Então, hoje em dia, isso está se tornando muito difícil, irmãos. Então é necessário em nós continuar criando um desejo que é de buscar pelos dons espirituais que o Senhor tem para nós.
Aí nós olhamos hoje, os irmãos mais velhos que me escutam, nós temos juventude que não gosta de orar, não lê a Bíblia, não vai para o ensino, não se consagra. Se não faz nada disso, acha que está buscando por algum dom, quem vai continuar na igreja edificando? Está achando que o Espírito Santo, vamos orar, o Espírito Santo vai descer aqui, vai acontecer tudo. Vai. Grande é a seara. Não estou mencionando aqui, tá, irmãos? Misericórdia, aqui nós temos um monte de jovem aqui sentado ouvindo a palavra. Mas isso é real no nosso meio hoje. É só você olhar um pouquinho em volta. Como é que nós estamos? Estamos péssimos. Péssimos pregadores, péssimos intercessores. Para onde nós estamos indo? Que Deus que nós está servindo, que reino é esse que nós estamos buscando? Nós vamos falar, nosso irmão Nivaldo depois vai citar como que era para ele chegar até na igreja quando ele era mais novo. Muito tempo atrás. Então, e hoje isso me preocupa porque hoje nós temos diversos teólogos extraordinários, Bíblias e mais Bíblias comentadas, com estudo de cabo a rabo, alfabetizado, dicionário bíblico, e igrejas e mais igrejas, tropeçou, caiu dentro de uma. Tem como chegar no monte de Uber, de helicóptero, de avião, de drone, daqui a pouco voando. Vigília tem uma atrás da outra, tem live, tem celular, e como nós estamos? Ah, Ezequiel, tudo isso atrapalha. Não. Tudo isso que eu citei aqui são métodos mais rápidos de você chegar com mais informações e mais perto dele. Porque são duas coisas só que são aplicadas. Se eu não dobrar o meu joelho, não tem como falar com ele via WhatsApp. E se eu não parar para ler, não tem como eu aprender sobre ele. E primeiro, na verdade, primeiro você se aprende com ele na palavra para depois você orar. Porque não tem como eu vou orar e falar com alguém que eu não sei quem é. Por isso que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de... Eu ouvi a palavra, ela mexeu comigo, eu senti uma necessidade de ter encontro com ele. Então tudo... Irmãos, se eu tiver errado, os irmãos, pelo amor de Deus, e eu quero estar muito errado. Pelo amor de Deus, alguém levanta a mão aí, alguém traz um contraponto sobre isso daqui. Porque nós estamos vivendo isso, infelizmente. Nossa irmã Regiane aqui, coisa mais linda, chegou mais cedo no domingo. Estava aqui sentado aqui. Pô, irmão, começar a oração, já peguei o microfone e falei, Santa, hora aí, dá lugar na terra. Ó, nós entrou aqui, faz tanto tempo que eu não vejo isso no domingo. Chegando na porta, metade não. 70% da igreja estava de joelho orando. E os nossos cultos começavam assim. E sempre você vai ver, tem um ou outro, está sentado na cadeira que não sabe nem onde está ainda. Mas não importa, tem alguém do lado que está orando. Eu não oro porque alguém está vendo, não oro para chamar a atenção de alguém, eu oro para chamar a atenção, para falar com Deus. E só pela atitude eu estou dando exemplo para alguém. Vou chegar e falar, opa, tem gente que nem se toca mais, né? Tem um monte de irmão orando, de vez ele pegar e chamar a atenção dele e falar, poxa, também preciso orar, né? Nem se incomoda mais. Então, conversamos a respeito de Cristo, mas não confiamos nele para a nossa salvação. Canta nossos hinos, mas depois os esquece. Aquele hino da harpa lá, o breve vereio, acho que é o 422, né? É isso? É? É? Foi o único hino, um dos poucos hinos que eu decorei. É isso mesmo, ó. Não.
Esse é no céu, não entra. 442, é isso? Desculpa. Não, é 442. Mas enfim, vamos pegar o exemplo dos dois aí. Você que tem harpa, você acompanha comigo. Ó, aqui o autor está escrevendo aqui, falando para nós o quê? Que cantamos hinos a ele, que hino ainda é elogio, mas nós o esquecemos. E olha aqui o elogio do Senhor, ou que nós estamos louvando, cantando com a nossa alma. Ou calma, né? Vamos lá. Verso de número 1. Breve no céu, está logo perto, Jesus há de aparecer, em gloriosa luz. Todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo um galardão. Ó, que prazer. Se você ler isso daqui e não entender ou não sentir nada, não é o mesmo Cristo que nós estamos conversando, não. Não é o mesmo céu que você espera, não. E ainda a estrofe, o coro vai dizer assim, ó: breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei, trazendo como alegria de toda dor por Deus, livre serei. Para alguém que almeja o céu e sabe para onde está indo, irmãos, é para chegar em casa com isso aqui na ponta da língua, louvando, chorando, seja da que forma que for, não importa, mas está falando sobre o céu, sobre um Jesus que você vai encontrar ele, que em breve ele está vindo, que ele já está à porta e bate, e por aí vai. Cantamos porque a melodia é bonita, a letra vai combinar, vai dar tudo certo, todo mundo vai cantar junto, e daí? Se eu não entendo o que isso está fazendo dentro de mim. 422, o céu não entra pecado. Irei eu para a linda cidade, e Jesus me dará um lugar com crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter quando eu ver o meu Jesus, rodeado de grande esplendor. Precisa falar muito? Quantas e quantas vezes já cantamos esse hino aqui, já ouvimos esse louvor aqui, mas não sentimos mais nada. Não tem mais fé nem para onde está indo, nem do que está fazendo. Tarda o pleno avivamento, porque os pregadores e evangelistas estão mais preocupados com dinheiro, fama e aceitação pessoal, do que em levar os perdidos ao arrependimento. Qual é a ideia de trazermos uma mensagem? Qual é a ideia de pregarmos? E ontem eu estava conversando com uma jovem sobre isso daqui. E eu amo esse tipo de pessoa que ainda gosta da Bíblia e de Deus. Ela falou comigo, falou, olha, e prega muito, está acostumada a grandes templos e por aí vai. Só que estava tão algo remoto. Ela falou, eu já prego bem, já está tudo certo. E Deus colocou ela numa nova escola, está reaprendendo. E ela começou a ver, colocaram ela na prova de fogo, falou, você vai pregar tal dia sobre tal tema. Tal dia, hoje, daqui 4 horas. Falou, Senhor do céu, o que eu vou fazer? Porque uma coisa é você ter mensagem pronta. Outra coisa
mensagem pronta e continuar orando em prol aquilo, de um tema. Outra coisa é te dar um tema que você não estava preparado com aquele tema. E ela começou a orar, falar com Deus, irmãos. Só para vocês terem ideia do que está acontecendo aqui, o negócio era sobre a Páscoa. Ela foi lá para Daniel, das correntes, ou melhor, das cordas, o pessoal que entrou na fornalha lá, Sadraque, Misaque, Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, entrando dentro da fornalha, usou aquilo para apontar para Cristo na cruz e trazer a mensagem de Páscoa. Quem é que faz isso? Ela falou, foi tudo Deus, eu não sabia nem para onde ir. Quando ela falou, comecei em Daniel, eu falei, tá ficando doida. Em tudo isso, porque ela começou a viver e falou assim, olha, como se eu estivesse aprendendo de novo. E viver segundo o Espírito e a vontade do Espírito, primeiro eu preciso aprender mais, eu preciso buscar mais, eu preciso ler mais. Eu entendo, há uma necessidade em mim. Quando entendo isso daqui, que a confiança não está em mim, nem meus estudos, nem na minha oratória, mas está nele o que é necessário e que eu sempre preciso, estou na dependência dele, ele vai me usar de formas extraordinárias. Porque não é sobre eu estar, é sobre eu depender. Não é sobre eu ser, é onde eu estou. E agora está pregando mais do que antes, reconhecendo que não prega. Então vem disso daqui. E hoje não é diferente. Aplicando, voltando aqui para o livro, hoje não é diferente. Os pregadores, evangelistas, é tudo por fama e dinheiro. Se não me pagar, eu não vou. Se eu não receber, eu não prego. Nós estamos cansados de ver testemunhos aqui, mas testemunhos de horrores absurdos sobre relacionando a dinheiro e pregação, palavra e dinheiro, e por aí vai. É um escândalo, isso é ridículo, irmãos. Não se preocupa com quantas almas estão no altar. Não se preocupa em causar um arrependimento. Que nós lembra quando nós falamos que o arrependimento ela gera uma mudança na pessoa, não é remorso, mas um arrependimento. Se eu sair de casa sem me preocupar com isso daqui, não tem para que eu pregar. É melhor vir com o esboço pronto na internet, jogar aqui e falar que vai ser mais bonito. Então, aos irmãos, quem quer ser pregador, quem quer falar da palavra do Senhor, frisa nisso, ora por isso, busca por isso que é Senhor, que quando eu falar, que quando a mensagem for pregada, que almas venham se render aos teus pés. Nós vamos ver os antigos avivalistas que tiveram, outros pregadores, irmãos, era multidão de pessoas aceitando a Jesus em pregações simples. Poucos termos, pouca entrada, profundidade, mas o necessário. Falar de Jesus, de uma salvação, de um céu. A palavra ardia dentro da alma das pessoas e se rendia ao altar do Senhor, dizendo, eu preciso e eu quero esse Jesus que esse homem tem. Simples. A alma. Qual foi o último estudo que nós tivemos aqui sobre o que é o valor de uma alma? Ninguém sabe. Qual foi a última vez que você pregou, entrou num lugar, ou em uma atitude sua, a preocupação foi com almas? E quando nós se preocupamos com alma, irmão, nós redobra toda a nossa atenção, tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos, tudo na nossa volta. Quem, antes de levantar a mão, antes de xingar alguém, olhando para almas, isso é real. Então a visão que a igreja tinha outrora
não é a mesma que nós estamos tendo no século atual. E Jesus era um grande visor de almas, onde ele resgatava a alma, onde ele alcançava almas. Então isso dói e é muito real. O avivamento tarda porque nossos cultos evangelísticos parecem mais shows teatrais do que pregação do evangelho. O avivamento tarda porque os evangelistas de hoje têm receio de falar contra as falsas religiões. Olha isso daqui. Outrora, e hoje tem até restrições, né? E algumas outras coisas. Mas outrora, irmãos, qualquer coisa que se levantava contra Cristo, a igreja vinha sentando a marreta em cima. Sim ou não? Era sem dó e sem massagem. Porque tudo que desconstrói quem Jesus é, o que Jesus fez, e é por isso que nós devemos tomar cuidado com tudo que a gente está ouvindo, tudo que a gente está falando, tudo que a gente está lendo, porque tem coisas que desconstroem aquilo que Jesus é e o que ele fez. E tudo isso, irmãos, totalmente diabólico. Trazendo uma doutrina que te tira os olhos da cruz e da salvação. E começa a olhar para essas coisas. Então vamos lá? Opa! Misericórdia. Sim. Senão só Jesus na causa. Hoje em dia o negócio é estreito, mano. Aham. Sim. Nós estamos vivendo, nós temos que saber até o que nós estamos escolhendo para nós poder pronunciar e louvar o Senhor. Meu pai tinha essas bênçãos em casa. Então, tinha muito isso daí. Meu pai tinha uma coleção de hino da harpa lá, parecia um coral que tinha um templo de Jerusalém, né? A imagem de Jerusalém assim, um CD vermelho. Tinha do 1 até não sei que volume. Aí tinha os cantados e depois tinha do 1 até não sei o que, tudo playback. Tudo só de se louvor assim. Olha. Tá difícil, né? Então. A questão aí até entra, não só o hino da harpa, como outros hinos, por exemplo, se nós pegar algumas irmãs mais antigas, como Cassiane, Schilling Carvalhais e por aí vai, Matos Nascimento, você vai ver que são louvores e canções que alcançaram muitas almas a ser tocadas. Só que eu vou além disso daí. Qual que é para mim o problema hoje? Não é nem só pela letra, mas a intenção de quando vai fazer a música. Hoje a ideia é eu trazer algo que vai agradar o público, que vai dar um bom movimento, que vai dar um bom engajamento e alcançar, obrigado, varão, e alcançar o maior número de pessoas possível para estar bombando por aí nas redes e eu ganhar dinheiro com isso. Só que se no começo, essa é a ideia. Só que se no começo, tenho quase certeza que outrora a visão era diferente, era isso daqui que a pastora está falando, alcançar a alma. A partir do momento que tudo que eu vou fazer, a intenção lá atrás, é alcançar uma alma, alcançar uma vida,
Eu quero, por exemplo, que o meu louvor toque em todos os lugares, eu quero ganhar dinheiro, é lógico, mas a maior ideia é o quê? Que vidas iam se render aos pés do Senhor. É tanto que esses hinos, por mais que tenha anos e anos e anos que foram feitos, até hoje tem o mesmo efeito, a mesma essência. Sim. Que dormiu, Deus deu uma letra, escreveu. Vamos lá, para nós terminar logo isso aqui, pelo amor de Deus. Se os cristãos outrora, irmãos, ouve isso daqui. Se os cristãos outrora foram apedrejados, sofreram tanto no Novo Testamento por causa das boas novas que é a palavra de Cristo, o Evangelho, por que será que não provocamos mais a ira no inferno? Que entra sobre a guerra, como a nossa irmã Regiane estava falando. A ira no inferno, já que o pecado e os pecadores permanecem sendo o mesmo. Porque hoje em dia não provocamos mais ira no inferno e nem surge tanto efeito como outrora. As pessoas eram apedrejadas. E aí o que aconteceu? O pecado é o mesmo, os pecadores é o mesmo, e o que é que mudou? Como? Abra aí comigo. Marcos capítulo número 5, versículos número 10 e 12 ao 12. Perdão, varão. Marquei errado, acho que é Mateus. Mateus 5,12. Vê aí, por gentileza. Começa no 10. Começa no 10. Isso. É 5. Ó, Jesus está mencionando aqui sobre a perseguição, sim ou não? Sim. E essa perseguição é para quem? Certo? Para os seus seguidores, no caso aqui para os discípulos, e hoje alguém aqui segue a Cristo? Tem cristão aqui? Sim. Então essa mensagem se aplica para você. Olha isso daqui, versículo de número 10. Então vai dizer, bem-aventurados que sofrem perseguição. Mas por causa do quê? Não é perseguição que você está falando um monte de abobrinha por aí, não. É perseguição por causa da... Então vamos lá. Porque deles é o reino dos... Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Por causa de Jesus Cristo. Então, olha isso daqui, bem-aventurados são aquelas pessoas que são perseguidas, que pessoas mentem falando dela para prejudicar daqueles que estão falando sobre Jesus ou por causa dele. Aí vai falar dos profetas que sofreram por amor à palavra.
Aí olha para nós aqui hoje, irmãos, nós sofremos o quê? Somos perseguidos aonde? Aí me preocupa, porque se não está acontecendo isso, estamos pregando bem raso, sim ou não? Nem na rua mais chama, olha os crentes aí. Nem na escola mais tem isso. Hoje em dia os crentes que vai para a escola estão pior do que os que estão lá. Briga mais, xinga mais, se veste pior que os que estão lá. Deixa pra lá. Capaz de quando você vê uma roda brigando na frente da escola lá, quando você vai ver, nem vai atrás, varão. Que dia se vê, fala, ih, a menina lá da igreja. Então isso daqui, irmãos, é muito real. Que tipo de perseguição, o que está sendo gerado, se não está acontecendo isso, e o Senhor alertou que isso aconteceria. Os irmãos querem verem um exemplo vivo aqui? Não falando de política nem entrando no meio, mas é necessário para os nossos dias atuais. Entra nas redes sociais, ou no YouTube, ou qualquer lugar que seja, procura sobre aquele menino lá, chamado Nicolas. É deputado, né, se eu não me engano? Nicolas. Irmãos, aquele menino, ele defende a Bíblia com dentes, com carne e unha. Ele põe o dele na reta, a família dele, tudo envolve porque é da direita, porque não sei o que do Bolsonaro, mas quando ele traz as pautas batendo no palanque contra aquilo que a Bíblia não diz, vai ver que aquele menino está sofrendo. Um dia eu vi um vídeo dele, eu falei, rapaz, não é possível não que alguém está falando de Bíblia lá dentro, lá. É ele. Quando eu fui ver, todo tipo de lugar que aquele moleque estava indo, era tentando desconstruir alguma coisa, trazendo sobre homossexualismo, aborto e diversos outros tipos de temas. Irmão, eu achei lindo a forma como ele defendeu a palavra. E um monte de crente lá dentro não defende como aquele menino defende. Novo, dotado de conhecimento, sabedoria e intimidade com Deus. E quando eu olhei os vídeos, pelo menos até agora, todos que eu vi irrepreensíveis nas suas atitudes, é alguém que está sofrendo lá. Já foi desligado, já tiraram ele da rede, já tentaram pegar ele, bater nele, fora outras ameaças contra a família e por aí vai. Eu falo, e nós? Nós estamos fazendo alguma coisa? Estão deitando e rolando hoje no sistema. Tudo contra a Bíblia. Como? Nem um tiririca que se cala dentro da política. Agora você pega hoje pastores que era para estar nos representando fortemente com grandes nomes, estão envolvidos no meio, irmãos. Porque são grandes números, são grandes lugares. Eu já fui em vigília, já que entrou lá o governador, entrou lá no meio e tal, e todo mundo fica em pé, faz tal. Tem que reverenciar sim, com certeza, é lindo, nossa Constituição. Só que colocar os caras lá em cima, endeusando alguém que nem defende a igreja, me desculpa, irmãos. Nem o Bolsonaro eu passo a mão na cabeça pelas suas atitudes que diz contrário ali das câmeras. Porém, contraponto de nós estamos vendo os dois lados do partido, ainda defende mais a igreja do que outro lado. Então isso hoje em dia está muito escasso, está difícil, nós não sabemos nem para onde ir, nem para onde apontar. E quem está nos defendendo lá dentro nem consegue visibilidade. Mas isso é outro assunto. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículos de número 40 e 41.
Atos 5, 40 e 41. Como é que é? O que fizeram com ele? Volta um pouquinho o disco. Açoitados. Alguém tem outra versão aí? Alguém tem outra tradução aí? Diferente? É isso que a Bíblia está dizendo. O açoitaram aqui, bateram neles, sofreram. E o que eles queriam é que eles não falassem. Está sofrendo por isso? Ou melhor, eu te pergunto, está falando de Jesus em algum lugar? Está anunciando Jesus em algum lugar? Porque até escrito num carro, numa camiseta, já está incomodando alguém, irmãos. Vamos continuar? Atos dos Apóstolos abertos 7, 59 e 60. Fizeram o quê? Falando sobre quem ele estava? 2 Coríntios, capítulo de número 11, 23 ao 27. E tem caneta e Bíblia aí, marca bem essa parte aí. Porque toda vez que você achar que você é crente, você abre aí. Toda vez que você achar que você estiver sofrendo, você lê essa parte aí. Olha tudo que esse homem, o mesmo na qual nós citou, que ele disse o quê? Já estou crucificado. Ele tem muita base para falar sobre isso, irmãos. Não só base, mas ele carrega marcas para falar sobre isso. Ó. Vamos lá, vamos frisar aqui. Vamos frisar aqui. Volta aí. Eu sinto o quê? Qual versículo que está? Qual capítulo?
capítulo 12, versículo número 10. Olha isso daqui. Então alguém que entende isso, quem sofreu tudo isso, ele olha por amor de Cristo e diz: eu tenho prazer de sofrer, de ser perseguido, ou algo pior, por causa dele. Aí tem muita gente que se apertou um pouco, sofreu um pouco, isso não é para mim, eu não vou ficar sofrendo por causa de Jesus, nem de palavra, nem de púlpito, não. E ele, ao contrário, diz: olha, eu tenho prazer em tudo isso, por amor a ele. Porque quem reconhece que nem merecia só de ser salvo e poder estar no céu, quem reconhece que nem merecia ser perdoado, quem reconhece tudo isso sabe o que? Independente do que eu sofrer, é tudo por amor dele, vale a pena. Vale a pena. Posso perder tudo, cargo, reinado, poder, dinheiro, o que seja, se for por amor dele, vale a pena. Bom, Kevin? Vambora. Uhum. E paz me dizer aqui que ele apanhou mais do que Jesus e colocou menos uma para não se igualar a ele. Não sofreu mais, mas apanhou mais. Vamos lá? Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 12 ao 14, vai mencionar um pouquinho no que nosso irmão Kevin trouxe aqui. E Deus abençoe por isso, esse conhecimento que o irmão teve. Ele escreve a carta aos Filipenses dentro da prisão. O cara está preso
e dando ânimo para uma igreja, falando sobre liberdade, dentro da prisão. Ou seja, nem a prisão parava Paulo. Aleluia! E o que é que está te fazendo você parar? Meu Deus! Isso aqui dá uma mensagem bonita, hein? Misericórdia. E aí, Bispa Regiane? Nem a prisão parava esse camarada aí. E nós, irmãos do céu. Eu fui ministrar domingo sobre presença, irmão. Envolvendo a arca. Nós até no culto no lar tive a honra de estar falando sobre. E lá nós vamos frisar um pouquinho a fundo. Eu fiz uma pergunta para os irmãos. Eu falei, tem alguém aqui que quer a presença dele na sua vida? Uma rica gente levantou a mão. Eu falei, você tem certeza? Tem certeza? Porque a presença também mata. Se tocar de qualquer maneira nela, também mata. Sim. Não, amém, é isso aí. Porque é dessa forma. O cara está preso, está falando de Jesus. Quem olha de fora não entende. Aí eu fico me perguntando, no lugar do guarda, imagina o guarda vendo ele passar por tudo isso e não abre mão de Cristo. Tem alguma coisa aí, sim ou não? Se ele não abre mão de Cristo, ele fala, esse Cristo fez alguma coisa. Esse Jesus tem alguma coisa aí extraordinária. Então talvez até esse guarda foi convertido através dessa ação de Paulo. Ação. Tá? E por aí vai. Então eu pergunto, o que é que está te aprisionando? E o que é, ou melhor dizendo, o que é que está te fazendo parar? O que é que está te fazendo desistir? O que é que está te colocando, está amarrando as suas mãos? Porque nenhuma prisão parou Paulo de fazer a obra. Agradar a Deus ele já estava agradando, mas não parou. Aleluia. E hoje o que ele escreveu, sendo inspirado pelo Espírito Santo, nós conseguimos refletir até hoje, como se estivesse falando para a nossa igreja aqui hoje. Pai. Deixa eu correr para isso daqui logo, misericórdia. O avivamento tarda porque não temos mais intensidade e fervor nas nossas orações. Como diz Lutero, nem ao menos fizemos suar a alma. Nossas orações não custam nada, nem sequer demonstramos desejo de orar. Buscamos lazer, até lemos sobre oração, e por aí vai. Mas não se colocamos como luta para orar e enfrentar o inferno. Porque isso daqui é muito real. Nós oramos e não conseguimos nem suar a nossa alma. Lemos sobre oração, mas não entramos na oração como uma guerra. Não queremos enfrentar o inferno na oração. E posso me dizer, ainda tem cristão que tem medo de demônio. Melhor não sair nem de casa. E pior, em casa é a primeira guerra que tem. Isso é falta simplesmente de oração e ler. Porque que tipo de cristão? Até o Renato está falando. Aí, ó. Não é? Comentarista. Então isso é muito real, irmãos. Que tipo de crente é esse que não quer entrar em guerra? Que não quer pegar a guerra de ninguém, que não quer abraçar a causa de ninguém. Porque sendo assim, Jesus também não deveria ter pego a sua.
Jesus também não deveria ter abraçado a sua e nem vencido suas guerras. Porque se ele pagou um preço para ficar só em você, ou quer ser cheio do Espírito Santo para ficar só em você, é melhor nem ser. Um monte de alma lá fora precisando, um monte de gente precisando de oração. Não vou orar não, que eu vou entrar em guerra. Que intimidade um ser humano desse tem com Deus? Mas a oração, sim, ela nos faz entrar em guerra, desde que entendemos que é uma guerra e que estamos batalhando. Mas o que acontece? Eu não consigo orar nem 5 minutos para agradecer a Ele, muito menos entrar em uma guerra. Como diz Lutero, nem deixamos suar a nossa alma na oração. Só isso. Nós estávamos lá na madrugada, no coche doido lá. Na pastora Jô. É só quem estava lá vai entender. Ó, o avivamento tarda porque roubamos. Olha isso daqui. Irmãos, olha isso daqui. O avivamento tarda porque roubamos a glória que pertence a Deus. Aqui é coisa de louco. João capítulo de número 5, versículo 41 e 44. Hoje eu vou ir até o final para nós encerrar esse tema aqui, tá bom? Já está no finalzinho, ó. Não me xingar. João capítulo de número 5, 41 a 44. Ou melhor, 41 e 44. Olha isso. Pessoas que querem ser honrado, que a glória tem que ser para Ele, quer receber a glória um dos outros. E Jesus nos ensinando aqui, olha, é tudo para o meu Pai. A glória é para Ele, é tudo para Ele, é tudo por Ele, é dele. Então tem gente, irmãos, e isso, essa realidade que está escrita em João, acontece nos nossos dias atuais, que é o quê? A glória, ela tem que ser para mim. Eu quero ser engrandecido, eu quero ser reconhecido. Então no momento em que tem que ser tudo para Ele, eu me coloco no lugar dele. Aleluia! Se algo aconteceu por intermédio de um momento eu estar ministrando ou falando de Jesus, eu estou falando de quem? Quem me inspirou, quem me capacitou foi Ele, então a glória é dele. Eu louvei, foi lindo, alguém chorou, lágrimas rolou, vidas foram alcançadas. Quem fez tudo isso? Foi o irmão Ezequiel. Se não fosse Ele, e por Ele e para Ele, o grande eu sou. Mas tem muita gente, irmãos, é tanto que tem igreja hoje que até assina a rádio, né? É só aqui que tem um milagre, com o bispo fulano de tal, o apóstolo não sei das quantas. Quando sei onde esse pessoal tira essas palhaçadas. Meu Deus do céu, por minha boca. Com um bispo não sei de qual, com o apóstolo não sei das quantas. Aí só aqui, quando ele pôr a mão, você vai ser curado. Quando ele falar, você vai ser liberto. Quando ele fizer, vai acontecer. Na onde? É tudo a glória dele, a graça é dele. Porque quem se preocupa com alma, não, eu te alimento com palavra, ela vai te curar e transformar em interno, te traz ao arrependimento. Qual é a opção? Procura uma igreja que tem Bíblia perto da sua casa, não perca tempo, corre lá, entra lá, busca um liderado, seja liderado.
mas não para me entupir a minha igreja. Não sou eu quem faço, porque tem muita gente que está caindo. Aí tá que nem Davi, né? Deixou de olhar para a arca e começou a olhar para a Uza. Aí ficou triste. A presença continuou sendo a mesma, a arca continuou sendo a mesma, mas Davi está triste e longe da presença. Então é dessa maneira aqui. Aí quando esses camaradas, esses sem vergonhas aí caem, a igreja fica como? Um monte de gente fica como? Meu Deus, você viu fulano? Você viu ciclano? Não vou mais ir para a igreja não. Porque está tudo voltado nele, a honra e a glória dele. Ele quer, É tanto que fala, o bispo fulano chegou, a igreja levanta. Irmãos, eu já fui presencialmente. Você acha que eu já fui até um dia com meu pai também, uma vez eu fui sozinho. Irmão, é coisa de louco. O que o cara fala, o que o camarada faz, todo mundo vai no embalo cegamente. Nós estávamos até conversando hoje lá em casa, lá, o pastor, minha mãe, o pastor Ronaldo também, falando a respeito disso. Tem um cidadão aí que sai mandando mensagem para os outros, as pessoas se emocionam, mandam dinheiro, faz não sei o quê, e o cara é um endeusado. O pessoal abusa da boa vontade, da simplicidade das pessoas. E você acha que não faz não? O quê? Agora o senhor pegou a visão. Rico para as coisas terrenas. Então eu não vou mais externar nem prolongar sobre isso, mas é realmente isso. Hoje temos o maior índice de pessoas indo para as igrejas com o mais baixo índice de espiritualidade de todos os tempos. E até em um culto no lar nós podemos ver isso. Então o que está acontecendo isso hoje? Nós temos um número gigante de pessoas que estão indo para dentro das igrejas, mas espiritual minúsculo. Porque eu digo até em um culto no lar, irmão, esses dias nós estávamos no culto no lar, eu estava só observando, eu falei, misericórdia. Se a ideia do culto no lar é de nós levar a cura, a libertação e trazer a graça de Deus para dentro da casa, certo? Todos que vão, irmãos, não é nem questão de se encher, de se preparar, isso é mais do que seu dever. Mas se nós estamos num ambiente como esse, sendo alimentado como o presente agora, certo? Está sendo alimentado e cheio, certo? Captei, eu fechei até a Bíblia. Captei a mensagem, guardei no meu coração, estou debaixo de uma cobertura espiritual, em oração e por aí vai. Quando eu chego lá, eu tenho que fazer o que lá? Certo? Eu me encho para encher. Eu aprendo para ensinar. Então, se nós somos cheios, igrejas é levado para fora, eu aprendo aqui, eu tenho que chegar lá e transbordar a essência da palavra, do Espírito, de oração. Aí chega lá na casa, parece que estava na rua lá, encontrou os irmãos indo, falou, vou subir lá para acompanhar junto. Não entra em oração, não fica em espírito, fica pegando mosquito no meio do teto. E como a casa vai ser transformada, a vida da pessoa vai ser mudada, e que igreja é essa que está entrando lá? Estamos vazios espiritualmente. Ou pior, o que vem fazer dentro da igreja aqui que não leva nada para os lugares? Capaz de até a oportunidade de rejeitar dentro de um lar. E alguém precisando ouvir o que Deus colocou dentro de você. Não me preparo mais, vou de qualquer forma, vou de qualquer jeito.
Então isso é muito preocupante aos nossos dias e está acontecendo. E é esse aqui, de todos os fatores, ainda tem 6 tópicos, mas eu não vou ler, vocês vão ter o privilégio de ler no livro. Ter 6 tópicos para aprender o quê? Por que tarda o pleno avivamento? É simples, N fatores que nós citamos aqui. Construo igreja, mas eu não entro. E faço Bíblia, mas eu não leio. Falo sobre Jesus, mas eu não acredito nele. Simples, irmãos. Que em meio a esse estudo que nós tivemos até hoje, por misericórdia do Senhor, a minha vontade, todo o desejo da minha alma é que todos vocês saiam daqui com fé, acreditando, encorajado, disposto a buscar mais por esse Senhor, a buscar mais por esse Deus, a não se conformar em viver da mesma forma como está, e muito menos aceitar termos um culto mesquinho a Deus, qualquer entrega ao Senhor, não, mas te encorajar de entender, falar, pô, o meu Deus merece muito mais do que eu estou dando para Ele, entregando a Ele. Amém? Vou chamar um por um aqui, para nós estar fazendo a entrega aqui. Nosso irmão Carlos, nossa irmã Regiane, Flávia, pastor Ronaldo, Mateus, Isaac, Miqueias, pastora Lúcia, Thaís, Ana Cristina, operador Nivaldo, nossa irmã Rosemary, nosso irmão Juninho. Amém? Ó, Renato. Amém? Lembrando que tudo isso aí que os irmãos têm, tudo nós temos que dar honra e glória ao Senhor. E eu vou estar agradecendo nossos pastores, a liderança, por ter confiado, tá? Que isso daí tudo é investimento da igreja para a alma de vocês, tá bom? Tudo isso é com dízimo, oferta, a igreja que investiu, não sou eu, apenas dei a ideia e foi essa ponte doida aí. Mas tudo isso você lê, guarda, preza com carinho, a sua alma leva isso daí, não deixa de ler. E aplica na sua vida, os irmãos vão ver que o resultado é extraordinário. Nosso cooperador Nivaldo, por gentileza, pediria por irmão, último pedido. Lembrando que terça-feira que vem será uma aula da EBD aqui, tá bom? Traga os irmãos da EBD de manhã, traga a sua revista à noite. E quem não tiver, nós vamos passar aqui no... Acredito que nós vamos conseguir passar aqui no Data Show, vai estar tudo certo. Tá tudo certo, tá bom? O cooperador Nivaldo vai falar a respeito do testemunho de como que era para chegar lá na igreja, para o irmão poder congregar, tá bom? Isso, resumidamente para nós. Depois disso, agradeço a minha oportunidade e já passo para a liderança. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Irmão, vou falar tipo aqui quase como numa conversa, numa palestra. A gente meditando hoje está totalmente diferente. Está tipo assim, tudo no automático, tudo no controle remoto, tudo no light, tudo no diet. Porque antigamente, não é tantos anos, né, irmão? Vamos dizer assim, né? Talvez nem 40 anos atrás, 30 anos atrás era bem diferente. As igrejas, eu sempre fui criado dessa forma. Nós tínhamos os cultos que chamava-se culto de pregação e culto de oração, que no caso é tipo como fosse de ensinamento. Domingo, quinta, era portas abertas. Terça e sexta, era porta fechada. Só quando chegava uma alma, algum curioso, então o irmão modificava
o culto. Mas eu via acontecer coisas, viu? Apesar, até o pastor era praticamente um analfabeto. Mas ele sabia, ele tipo como o bispo, né, que a visão dele é limitada, ele mandava os irmãos abrir as Bíblias e ele lia. Os hinos das harpas, ele sabia mais da metade de cor e salteado. Aí, nós éramos em poucos, mas era todos num só amor, num só união, uma umidade, né? Aí tinha uma irmã, isso eu vi, presenciei. Tinha uma irmã numa cidade, 7 quilômetros. A gente saía 7 quilômetros a pé, cada um com seu guarda-chuva. Quando era a época do inverno de chuva, ia pela linha do trem, porque era mais, cortava caminho, levando um lampião de gás. O irmão, quem é mais antigo, lembra o que é. É uma peça que acopla a parte de cima, abre o gás, risca o fósforo, ele clareia bem, a claridade dele é semelhante a essa, ou talvez até melhor. Então, como é um pouco pesado, o botijãozinho de gás é a mesma coisa do grande, só que é pequeno, são 2 quilos. Então, a gente desconectava, um levava a parte que dava claridade e outro levava a parte do lampião. Nós éramos 13 pessoas, mas o pastor viu uma mulher lá carente, que era... Nasceu, eu comparo com aquele cego lá, que era todo aquele paralítico lá. Na cama, irmão, eu vi essa mulher. Num mês, a gente indo orar pela graça de Deus. Você acredita que essa senhora, ela não saía da cama, não. Ela era na cama. Com um mês de campanha na casa dessa irmã, acredita que essa irmã veio congregar onde a gente era o ponto de pregação. Ela vinha a pé e o pastor dava o dinheiro da condução para ela voltar. Mas naquele tempo, irmão, muito também não tinha interesse de dinheiro. Era até o contrário, irmão. Eu ficava abismado. Sabe como funcionava? O pastor até ajudava, irmão. Ele tinha o terreno dele, o trabalho dele, o salário dele. Ele não vivia, não dependia de igreja. Não dependia. Ele falava, eu não sei como é que tem pastor que quer tirar o leite da vaca e depois acaba o leite e quer tirar o sangue. Então, tudo isso tinha muito a ver, né? Eu falo por todo lugar que eu ando, eu falo bem dessa igreja aqui. Eu falo, eu nunca vi, pelas poucas igrejas que eu passei, assim, uns 3 ministérios, eu nunca vi ninguém dizer quanto que entrou, quanto que saiu, quanto foi de urbe, quanto foi para o grupo de jovem, de senhora, de varão. Aqui tem uma transparência. Daqui, se Deus quiser, eu só saio se eu for morar em outro estado, ou se Deus me levar. Mas eu vi uma transparência, eu sei que Deus está presente. Pois é só para aumentar a fé dos irmãos e ver isso aí. A gente ia, fazia campanha nos lares, nas casas, não era perto, irmão, era sempre essa média, 4, 5, 7 quilômetros, levando esse lampião. A gente sofria mais do que hoje, irmão. Sofria, as mocinhas, eles colocavam urtiga, não sei se algum irmão conhece, cansanção urtiga. Quantas noites a gente vinha e eles faziam aquele paredão de urtiga e a gente topava na canela, ou como aquilo coça e arde, né? Sem falar, cocô no meio da estrada para a gente passar, se sujava. Era bem sofrimento. Então hoje tudo é light, hoje é tudo no automático. Hoje eu já vi, colega meu, já olhou assim a visão e falou, eu vou abrir uma igreja para viver dela, ganhar dinheiro. Eu falei, não, meu irmão, não faz isso não. Faz se você tiver amor para você ganhar a alma, se dedicar, se lançar. Olha, o Gil Gomes morreu há muito tempo atrás. Falou que a coisa mais que abria aqui em São Paulo é igreja e bar. É igreja e bar. E eu estava vendo umas reportagens ultimamente agora, irmão. Está aumentando muito o número de evangélicos, está se abrindo muita igreja. A gente
Está quase uma vizinha da outra, né? A gente não vai para a igreja quem não quer. Mas muitas, irmão, muitas é interesse. O cara já faz da igreja firma, comércio. Aí como é que Deus vai operar, irmão? Como é que vai se manifestar o amor de Deus? Como é que vão se render? Um irmão vende um caroço de feijão, um irmão é um copo d'água, um irmão vende uma vassoura santa, um irmão vende... irmão, os católicos não são bobo também, vai ver. Eu não vou não nessa igreja, você vai lá, vende o lenço, vende a toalhinha, passa no suor, toma, leva que cura. Cura nada, isso é conversa para boi dormir, irmão. Se não for joelho mesmo, oração, campanha, jejum, que nem quando eu era da Deus Amor, quantas vigílias a gente ia à noite ali no Jardim Mira, ali onde hoje é um CRAS. Hoje está tudo light. É por isso que, não sei, se o irmão falar uma verdade que nem ele está falando, só fica os que querem ir para o céu mesmo, irmão. Só fica quem está arraizado na figueira, na videira ligado. Porque as verdades que o irmão está falando, o irmão fala, a irmã fala, aqueles crentes mimimi não ficam. O irmão vai ver que os que estão e vão permanecer, aqueles que não for ligado na videira, não fica. Porque se ele fala da verdade, porque hoje o irmão dá uma pregação mais, aperta um pouquinho, quando termina o culto ele já fala, ô irmão, faça isso não que eu vou perder meus membros. Eu vou perder minhas ovelhas. E é dessa forma. Ninguém aqui é criança. Aqui não tem criança. Nós sabemos como é que funciona. E cada vez, irmão, só a misericórdia de Deus mesmo. Porque cada vez, só Jesus. Mas só resta a gente orar e cada um fazer sua parte. E o importante é aquele que perseverar até o fim. Eu friso sempre nessa frase. O importante é aquele que perseverar até o fim, será salvo. E assim agradeço a rica oportunidade. Espero que os irmãos tenham entendido um pouco. Retorno a palavra para o irmão. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, amados irmãos, por vocês terem vindo aprender dessa riquíssima e oportunidade única que Jesus nos deu nessa noite. Vamos guardar com muito carinho em nosso coração. Esconde, procura esconder, tá bom? Não guarda somente, mas esconde. Porque você guardando, pode ser que alguém vai lá e pega. Pá. Mas você escondendo, vai ser difícil alguém achar. Não é verdade? Por isso que o salmista falou assim, escondi a tua palavra, anotada no meu coração, para não pecar contra ti. Coloca de pé, amados irmãos, em nome de Jesus. Eu quero notificar para os irmãos que eu fui levar o meu celular, meu aparelho, e tem o telefone de muitos irmãos no meu aparelho. Vocês podem ver até a foto do perfil, está lá, nitidamente, mas não tenho o aparelho. Então fui na delegacia, bloqueei, eles bloquearam para mim. E por essa razão, meus amados irmãos, podem bloquear esse número que não existe mais, tá bom? Aí quando Deus der a oportunidade para mim ter um aparelho, eu vou colocar outro número para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus já está providenciando para a glória do Senhor. Vamos orar ao Senhor, irmão, nessa noite. Até conversei com um policial lá, ele falou assim, mas é bom você avisar para alguém da sua família, ou colega seu, porque já pegaram os telefones, não tinha senha. Então, estava aberto o aparelho, pode alguém usar o seu nome, dando trote, e pode alguém cair no trote. Né? Fazer, né? Porque está muito malandros hoje em dia. Né? Então, não pode confiar não. Amado Deus, eterno Pai, santo e poderoso é o teu nome. Jesus querido, nessa noite, noite de bênção e de vitória, noite de aprendizado, Senhor. Papai, nós vimos, ó Deus, falar a respeito do sofrimento dos grandes heróis, ó Deus, a qual foi constituído, chamado, escolhido pelo Senhor. Papai da glória, homens que passaram por luta, por pavor, ó Deus, mas não arredaram o pé do teu amor. Ó meu Deus, reconheceram, Pai amado, que estava pronto até mesmo a morte,
morte. Ó Deus, como Paulo mesmo, teu filho, que perseguia a igreja e depois foi perseguido. Ó Deus amado, quando ele foi estar ali, Pai, na casa de Filipe, ó Deus, em Chipre, ó Pai, que veio a revelação, ó Deus, que tinha as 4 profetisas, ó Deus, e veio, amado Deus, o garpo, ó Pai, dizendo, o profeta, dizendo de que esse cinto, e é de Paulo, e ele amarrou o cinto nos pés de Paulo, nas mãos de Paulo, e disse, ó Pai amado, assim diz o Espírito Santo, para não ir para Jerusalém pregar a palavra, ó Deus, porque estará amarrado e levado para a prisão. Mas Paulo, ó Deus, Aleque, recebendo conselho daquela família para não ir, ó Deus, para Jerusalém, Paulo falou, ó Pai querido, meu Pai, porque vocês entristeçais o meu coração, porque eu estou pronto não somente para ser preso, mas também para ser morto por amor de Jesus Cristo. Oh meu Pai, coloca esse amor em nosso coração, coloca, Pai amado, esse amor lindo em nossa vida, na vida dos meus irmãos, ó Pai, força e coragem para enfrentar o inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus querido e Pai santo, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Oh Deus, nós não sofremos, nós não passamos por luta, nós não passamos por perseguição. Em misericórdia, Pai, nos dá firmeza, meu Pai amado, sustância em nome da tua palavra. Meu Deus, e meu Pai, leva-nos em paz, em segurança para nossos lares. Olha aqueles irmãos que não podem estar, meu Deus, e meu Pai, também, ó Deus, abençoa, meu Pai, cobre com teu sangue e dá livramento e a vitória, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço e agradeço nessa noite, desde já e para todos sempre, e os santos dizem amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo reina e permaneça em nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém, Jesus, e amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus.